chamados para habitar no Santíssimo, para viver no Santíssimo. E o ponto negativo nessa exortação é sermos cuidadosos com o pecado voluntário, ou vivermos deliberadamente em pecado. Está lá no capítulo 10. E por último, a última exortação está no capítulo 12 do livro de Hebreus. E então, como nós falamos, é uma escada ascendente, né? Nós começamos lá com a tão grande salvação, subimos para a vocação celestial, veja, subimos para o chamado para a maturidade, subimos mais um degrau para a vida no Santíssimo, agora vamos subir o último degrau. Sabe qual é o último? O prêmio, a herança, o galardão. Então ele vai dizer no capítulo 12 assim: não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por causa de uma refeição, um repasto, ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? Porção dobrada, herança, prêmio. Senhores, esse prêmio e todas essas exortações são válidas para qualquer um que tem a vida, os afetos estão no mundo. Os afetos do mundo nos levam a uma apostasia, a uma ignorância espiritual, a uma vida egocêntrica, a mentira, dissimulação. E ao contrário do Bornelli, que está falando com um grupo seleto, que eu chamo de 5%, que em tese são os novos nascidos, o nosso universo aqui na internet, 95% não conhecem esses 5%. Não conhecem a vida espiritual. E essa é a nossa função aqui. Desses 95%, fazer com que haja um novo nascimento. E desses 5% que venham treinar a vida espiritual conosco aqui na academia. Galardão. Esse é um tema, irmãos, que sem dúvida, no seu lugar, porque ele é uma peça no quebra-cabeça, lembra que nós já falamos em sessões anteriores, então tome cuidado, mas ele precisa ser recuperado no meio do povo de Deus. Qual é o sentido desse prêmio para o qual nós fomos chamados? E aí o livro de Hebreus tem muito para nos ajudar, especialmente os capítulos 11 e 12 do livro de Hebreus. Então o tema dessa última exortação, o tema positivo, chamado positivo, é o prêmio. Temos um prêmio. Então ele diz, não seja como Esaú, impuro ou profano, que diz, olha, esse prêmio para mim e qualquer coisa terrena que eu possa possuir, é a mesma coisa. Aliás, não é a mesma coisa. Eu prefiro matar minha fome agora, o já, não é? A minha necessidade, do que esse prêmio que é uma coisa futura. Foi o que Esaú fez. Por um repasto. É o que 95% das pessoas estão fazendo. Elas estão querendo ganhar o mundo, deixando uma vida eterna. Aí eu digo, nós vamos ter uma vida de 100 anos, 200 anos? Sabemos que não, né? 70, 80 anos a gente já está caindo aos pedaços. E nós estamos preocupados com as coisas do mundo. Mas quem nasceu de novo não tem mais preocupação com as coisas do mundo. Ele vislumbra a vida eterna, corpo glorificado, já ter o melhor amor. Portanto, não há afeto nesse mundo. Pode chegar perto do afeto de Cristo por nós, que aceitamos a vida nele, ou darmos a vida natural para ter nele uma vida espiritual. Agora, já, inicia-se a vida eterna. Deu o seu direito de primogenitura. Então, esse é o tema da última exortação, o prêmio. E qual é o cuidado que nós devemos ter, então, nessa última exortação?
indiferença. Olha como é grave, meus irmãos. Senhores, eu faço esse trabalho, as pessoas que estão no meu entorno, dependendo ou não do nosso trabalho, das nossas oportunidades, elas são totalmente indiferentes. Totalmente indiferentes. Eu temo que já aborreceram o Espírito Santo, mas eu oro por todas elas, todos os dias, para que de uma forma ou de outra possam ser tocadas pelo Espírito Santo, conhecerem Cristo. Porque não existe coisa melhor para desejar para alguém. Quando nós olhamos, então, essa exortação no seu chamado positivo, tão grande salvação, vamos repetir, para você compreender bem, tão grande salvação, vocação celestial, maturidade, vida no Santíssimo e prêmio, herança. Agora vamos para o lado negativo. Veja como cresce também. Negligência. Tudo começa com negligência. Capítulo 2, de novo, primeira exortação. Descuido. Negligência é descuido. Veja que tudo que ele fala está pautado na Bíblia, ele não está falando do que acha. Não atentar. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Então, negligência é o primeiro passo da bancarrota. Depois do descuido, da negligência, vem a incredulidade. Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, não haja entre vós um perverso coração de incredulidade que os afaste de Deus vivo. Da negligência para a incredulidade. Da incredulidade para o afastamento, apostasia, pôr-se à margem do caminho. Parece que aí é o pior de tudo, não é? Tem algo pior ainda do que pôr-se à margem do caminho. Depois da apostasia vem um retorno a pecado voluntário. Uma vida deliberada em pecado. E ainda não terminou, tem algo pior ainda. E pior que uma vida deliberada em pecado é uma indiferença. Quando a palavra de Deus não tem mais significado. Reuniões do povo de Deus não significam nada. Ler a Bíblia não significa nada. Deus não me fala, Deus não me toca. Estou insensível, indiferente. Eu vou insistir. Ele está falando com um público que é 5% do universo das pessoas vivas, seres humanos. Vamos para 5%. Nós aqui estamos falando com todo o universo. A Bíblia é escrita e adverte o Espírito Santo àqueles que nasceram de novo. Imagina o ímpio e o religioso, o ateu. É trágico, senhores. Não dá para rir, não. É muito triste. É muito triste. Esse discernimento é muito triste. Mas o que a gente pode fazer? Orar e procurar resplandecer Cristo através de nós. Para isso, conhecer mais e mais Cristo, se relacionar mais e mais com o Espírito Santo e dar glória mais e mais a Deus Pai. Não há o que fazer além disso. Isaú, qual a diferença de estar aqui ou estar lá? Qual a diferença de Bíblia aberta ou Bíblia fechada? Qual a diferença de meditar na palavra ou não? Qual a diferença de uma devocional ou não? Qual a diferença de ler um livro ou outro livro? Qual a diferença entre ler um livro espiritual e assistir uma televisão? Indiferença. Mas, meus irmãos, graças ao Senhor, ainda há uma boa notícia para nós. Ainda há. Nós sabemos que o Senhor pode. Ouça com cuidado. E não fala amém ainda não, que eu vou terminar a frase. Deus pode recuperar-nos em qualquer um desses estágios. Pode. Mas, um coração insensível é um coração queimado a ferro quente.
Autorizado. Então, a possibilidade dessa vida ouvir de novo a voz do Senhor é muito pequena. Esse é meu medo. Então, não haja, diz o autor de Hebreus, entre vós alguém impuro ou profano. Profano. A palavra é interessante. Na língua latina, por exemplo. Fane, templo, pró, ao redor. Significa que Esaú perdeu na sua vida um recinto sagrado. Profano. Fane, templo. Pró, ao redor. O que é um profano? É alguém que não está no fane, ele está no profane. Ele está na área que circunda o templo. Então, Como eu disse, essa é a minha tristeza. Esse ar de tristeza que de repente vocês estão vendo é o que meu coração sente. Uma tristeza incrível de estar vivendo a vida eterna e ver o seu semelhante, o seu próximo, seus familiares, seus amigos, pessoas com quem você trabalha, não tendo esse discernimento. E, e as pessoas não creem, elas estão indiferentes. Mas Deus nos coloca aqui para não desistir e continuar falando. Jesus Cristo falou para os discípulos: eu sou um discípulo de Cristo, para ele a todo mundo pregar o evangelho. E graças a Deus Deus me deu todas condições para eu estar aqui agora falando com um universo aí de muitos milhares de pessoas e que eu espero que o Espírito Santo, é ele que vai agir, não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Mas quem se arrepende é você que está me ouvindo. O arrependimento tem que partir de você. Para a gente poder iniciar uma vida espiritual. E é isso que eu desejo para você. Agora, se você já nasceu de novo, então vem treinar a vida espiritual. Mas se prepare, porque o mundo vai te rejeitar. Como rejeitou a Cristo, rejeitou a Paulo e rejeita qualquer filho de Deus. Porque quem é filho de Deus tem um estilo de vida diferente. E quem está no mundo não compreende isso. Eu dava murro em ponta de faca, porque eu queria que as pessoas entendessem. Eu achava, bom, só estou entendendo porque o outro não entende. Infelizmente, eu fui abençoado por ter nascido de novo, eu entendia, entendo. E cada vez quero entender mais do outro lado. As pessoas que eu amo, as pessoas que estão próximas, familiares, não. Ainda ao contrário, são utilizadas para nos agredir, nos magoar todos os dias, de inúmeras formas diferentes. Essa é a vida de um cristão. Não foi assim para Cristo? Os irmãos de Cristo estavam na cruz? Não estavam. Bom, senhores, é isso. Já passou bem o nosso tempo. Amanhã, às 6 horas da manhã, estamos com o nosso mini treinamento do empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Isso não é religião. Não sou religioso. O Bornelli e outros pastores que a gente segue diariamente não são religiosos, não têm uma denominação religiosa. E amanhã à noite, sexta e sábado, às 19 horas, se Deus quiser, estamos aqui com algumas lives também. E sábado, às 10 horas, nós temos Transformação da Mente. Vem conosco, vem conhecer esse projeto. Mais do que conhecer, mais do que compartilhar, é participar. Canal YouTube, participar. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. então Esaú perdeu.